sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje a gente vai conversar sobre esse livrinho aqui que é O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett. É uma inglesa. Esse livro aqui ele foi publicado em 1911 como livro mesmo, né? Antes ele já havia sido publicado em fascículos a partir de 1910, mas em 1911 ele foi publicado mesmo como livro. Ele é um infanto-juvenil, um super clássico infanto-juvenil, na verdade, né? Tem algumas adaptações, duas delas mais relevantes, né? Que é a de 1993 e a de 2020 agora, né? A de 2020 eu não sei nem se ela é tão relevante assim, mas como é a mais nova eu achei bom citar. Não assisti nenhuma dessas adaptações ainda, né? Não sabia nada da história, li de fato assim completamente no escuro. Eu já assisti da autora a adaptação de A Princesinha, né? Também é um conto da autora, na verdade, se eu não me engano, um conto ou uma novela. Ainda não li, mas assisti ao filme, é um filme que eu amava assistir, aqueles filmes de sessão da tarde, né? E já tinha um carinho especial pelo clima, né? E já esperava um pouco o clima de A Princesinha aqui em O Jardim Secreto. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as minhas impressões, né? Sobre essa história aqui. Nós temos então aqui em O Jardim Secreto, inicialmente a história da Mary Lennox, que é uma menina, né, uma criança, que ela mora na Índia, mas a família dela é inglesa. O pai dela, na verdade, ele é um funcionário do governo inglês. O livro se passa na época que a Índia ela era colônia da Inglaterra, né? Então o pai era um funcionário do governo inglês, então a casa era muito grande, tinha muitos empregados. E desde que a Mary nasceu, na verdade, a mãe dela falou lá com a Aya que não queria trabalho com a menina, não queria nem ver a menina se não fosse preciso, né? Então a Mary acaba sendo criada completamente alheia à presença dos pais, né? Eles não estão nem aí para ela mesma e ela é criada pelas empregadas, pela Aya e pelos outros criados ali da casa. E por isso a Mary ela não tem nenhum limite, ela não tem educação, porque os criados fazem tudo que ela quer, né? Obviamente, a filha dos patrões. Ela é completamente grosseira com as pessoas, ela bate na aia dela. Ela é uma menina, assim, insuportável mesmo, né? Só que acontece uma epidemia de cólera ali na Índia e a mansão que ela mora, as pessoas começam a ser acometidas. A primeira pessoa que vai morrer vai ser essa aia da Mary, né? E depois os pais da Mary também vão morrer e ela acaba ficando esquecida ali, porque se eles já não ligavam para ela antes, na hora que começa a epidemia, então, alguns empregados começam a fugir, outros começam a morrer e a menina acaba ficando esquecida ali naquela mansão. Ela é encontrada ali por agentes de segurança, né, que vão surpreender, gente, tem uma criança aqui, né, na hora que a casa já tá lá abandonada. E aí ela vai ser enviada para morar com o tio dela na Inglaterra, que é o Sr. Craven. Chegando na Inglaterra, né, o Sr. Craven, ele também não quer trabalho com criança, não. Então ele fala com a governanta lá, que é a senhora Medlock, pra deixar ela lá no quarto e tratar dela e que não é pra ficar incomodando ele com assuntos da menina, não. Mais um abandono, né, da Mary. E a menina fica lá no quarto dela, na companhia, na maior parte do tempo, de uma criada que se chama Marta, que é quem vai cuidar ali da Mary, só que não cuidar da forma que ela era cuidada antes, né? A Mary ela não sabia nem vestir uma roupa, vestir um vestidinho, colocar um sapato, nada, porque as empregadas lá da Índia faziam tudo por ela, né? E a Marta aqui na Inglaterra não vai fazer absolutamente tudo por ela, inclusive vai falar umas boas verdades aqui pra Mary, mas tudo na inocência, né? A Marta também é uma menina, né? Só que uma menina pobre que trabalha na casa dessa família e aí ela vai falar várias coisas, tipo, mas que absurdo, você não pode vestir a sua roupa sozinha, que imprestável que você é, sabe? Só que ela fala tudo na simplicidade mesmo. E ela e a Mary acabam começando ali a criar um laço. A Marta, ela tem também um irmão que se chama Deacon, que ela vai falar do Deacon pra Mary e a Mary vai se interessar pelo Deacon e tal, até o dia que eles vão se conhecer e eles vão ficar amigos. E existe também nessa mansão, né, que quando a Mary vai para essa mansão do tio dela,
A governanta, né, que é a senhora Medlock, ela fala com ela que é uma mansão enorme, que tem mais de 100 quartos e a maioria fica trancada. Então a Mary já começa a imaginar coisas ali na cabecinha de criança dela, porque ela é insuportável, mas ela é uma criança, né, gente? Então, em algumas vezes que ela se arrisca a dar uma investigada na casa, ela ouve um chorinho e ela fica curiosa até que ela descobre que ela tem um primo que se chama Colin. Esse primo dela, ele é muito doente, ou ele acredita ser muito doente, que a gente não sabe no início, né, o que acontece de fato com o Colin. E a partir daí, a Mary também vai começar a fazer uma amizade com o Colin. O Colin é uma outra criança, assim, insuportável. Eu acho que ele é até mais insuportável do que a Mary. Porque quando a Mary vai lá pra Inglaterra, a casa desse tio dela tem jardins, né, muito bonitos, tem uma charneca. Então ela começa a ir para o jardim, ela começa a ter contato com outras pessoas, com a própria Marta, ela conhece um jardineiro que se chama Ben e também ela vai começar a criar laços ali com esse jardineiro. Depois ela conhece o Deacon, então a Mary ela começa a se abrir, né? Ela começa a ficar uma pessoa mais sociável, mais agradável. E aí ela encontra o Colin, que é a versão dela lá no início do livro, né? Tão insuportável quanto ela era. E ela já tá melhorando bastante, então aí ela vai tentar exercer essa influência positiva no Colin. E aí a gente vai acompanhar a história. A história foca mesmo nessas duas crianças, na verdade, que é a Mary e o Colin. Mas o Deacon, que também é a outra criança, tem um papel muito importante ali no meio, então nós vamos acompanhar essas três crianças até o final aqui da história. Bom, gente, então a primeira coisa assim que vocês têm que ter em mente é que é um texto infanto-juvenil, portanto é um texto muito fácil de ser lido, muito fluido e é uma historinha muito gostosa. Ela é tipo historinha Sessão da Tarde mesmo. É exatamente aquele clima de a princesinha que eu falei no início do vídeo, que eu esperava mesmo dessa história, né? Os personagens, eles são muito bem construídos, a gente se apega de fato a eles, a gente consegue perceber a transformação desses personagens, sobretudo da Mary e do Colin, né? É rápido, né? É uma transformação que acontece até de uma forma rápida, porque o livro ele é curto, mas é bem construído, entendeu? É uma coisa que a gente acredita de fato naquela transformação. Existe um porquê ali por trás. A Mary, por exemplo, ela é uma menina que ela não tinha ninguém, na verdade, né? Porque os empregados tratavam ela como a coisinha ali é um objetinho dos pais que eles tinham que cuidar, meio que assim. Eles não tinham também carinho por ela. Então ela nunca, desde que ela nasceu, conheceu esse carinho, né? Ela não conhecia o amor, ela não sabia lidar mesmo com as pessoas, né? E aos poucos que ela vai começando a criar laços com as pessoas, ela de fato vai desabrochando e aí a gente vai percebendo a inocência da criança ali por trás de toda aquela arrogância, porque mesmo criança ela era muito arrogante, né? Então a gente consegue perceber essa transformação acontecendo e o porquê dessa transformação. Eu acho que a autora ela foi muito feliz na construção dos personagens. É a mesma coisa com o Colin, né? Ele também vai passar por um processo aí e a gente consegue perceber ali o passo a passo desse processo, por mais que o livro seja curto, então as coisas têm que acontecer um pouco mais rápido, né? Mas é sim muito bem construído. Me apeguei muito a Mary no final das contas. Ao Colin eu nem me apeguei não, mas eu me apeguei muito a Mary, ao Deacon. O Deacon ele é aquele personagem feito pra gente se apegar, né? O Deacon ele tem até uma construção interessante, que a própria Mary quando conhece ele fala que ele é um anjo. E ele é meio que isso, a função dele mesmo nessa narrativa. Por quê? Esse livro aqui, ele é cheio de pequenas morais ao longo dele, né? Só que no final, ele tem o que eu enxergo aqui como uma grande moral da história, que eu vou até ler um trecho aqui do final pra gente comentar sobre essa moral da história, que eu acho que é uma coisa muito bacana. Deixa eu só achar o trecho aqui. A narrativa vai dizer assim: uma das coisas que as pessoas começaram a descobrir no último século é que os pensamentos, meros pensamentos, são tão poderosos quanto baterias elétricas e podem ser tão benéficos quanto a luz do sol ou tão nocivos quanto um veneno.
Permitir que um pensamento triste ou sombrio entre na cabeça é tão perigoso quanto deixar o germe da escarlatina penetrar no corpo. Se a gente o deixa ficar depois que ele entra, corre o risco de nunca mais se livrar dele pelo resto da vida. O que a autora está dizendo aqui é que a mentalidade, né, os nossos pensamentos é que vão ditar o nosso destino. A Frances, né, a autora de Jardim Secreto, ela era adepta de uma doutrina chamada ciência cristã. E ela acreditava que a saúde do corpo era determinada pela saúde da alma. Ou seja, né, se a sua alma não vai bem, o seu corpo também não vai bem. E ela deixa isso muito claro aqui no Jardim Secreto, porque tanto a Mary quanto o Colin, né, quando eles aparecem na história, que eles são aquelas crianças insuportáveis, ou seja, eles têm uma saúde da alma péssima, o corpo deles também tá ruim. Ela coloca a Mary como uma menina franzina, uma menina feia, e o Colin da mesma forma, um menino doentinho. E de acordo com que eles vão cuidando dos pensamentos dele, né, com que eles vão desenvolvendo essa mentalidade, a forma de enxergar o mundo, eles vão se abrindo para o mundo, eles vão curando a alma, eles vão também curando o corpo deles. Ela até chama isso daqui de mágica. E aí entra o Deacon, né, que eu já pulei a história, já parei até de falar do Deacon. Mas o Deacon, ele é esse anjo aqui na história porque ele representa essa mágica. E essa mágica, né, se você é cristão, você pode entender como a presença de Deus na vida das pessoas, como a presença de Deus transforma a vida das pessoas. Se você não é cristão, você pode entender como uma força da natureza, você pode entender como algo mágico mesmo, como a autora coloca aqui, né, como mágica, que é essa capacidade de algo, né, no caso eu acredito que seja Deus, entrar na vida da pessoa e a partir daí mudar os pensamentos e a mentalidade da pessoa e a pessoa se abrir para o mundo e aí o mundo também se abre para a pessoa. Ela cura a alma e ela cura o corpo e ela fica bem, né? E ela tem o seu final feliz. E eu acho que é isso que a autora defende aqui. É a grande moral da história. Cuide dos seus pensamentos, porque o seu destino, o seu sucesso, a sua felicidade vai depender dessa saúde da alma, que seria a saúde dos seus pensamentos, né? Elas que vão determinar a saúde do seu corpo e também como vai ser a sua vida. Então, é uma mensagem muito positiva, ainda mais se a gente pensa que se trata de um público infanto-juvenil, né? É um livro que eu acho, assim, que... É um livro que eu acho, não, eu tenho certeza que eu vou guardar para os meus filhos lerem, que eu acho que é um livro que tem uma mensagem muito bonita e trazida de uma forma muito lúdica, né? Porque tudo que diz respeito ao jardim ali, né? O jardim, ele vai revivendo, ele vai renascendo junto com essas crianças. Então, é uma imagem muito bonita, sabe? A criança que tá lendo isso, né? O adulto com certeza vai conseguir perceber, mas a criança que tá lendo isso, inserida ali naquele jardim, ela consegue de fato envolver o leitor, né? O público ao qual esse livro aqui se destina primeiramente, né? O que não significa que os adultos não vão amar ler. Eu amei conhecer. Como eu falei, eu não conhecia nada dessa história, eu não sabia nem do que se tratava, porque eu evitei ler qualquer coisa, né? E eu gostei muito desse livro. Tem um adendo que eu faço, que eu acho que no final do livro, sem falar o final, tá, gente? Não vou falar final, não gosto de dar spoiler aqui no canal, mas eu achei que no final do livro a Mary, ela ficou um pouco deixada de lado demais, sabe? A história era muito focada nela no início, e eu acho que no final a Mary meio que se perdeu, assim, sabe? Focou muito mais no Colin. Então eu colocaria aqui, né, o Jardim Secreto como a primeira metade muito sobre a Mary e a segunda metade muito sobre o Colin. Por isso que eu acho que esses dois personagens são de fato os protagonistas de Jardim Secreto e não só a Mary. No final das contas, o Jardim Secreto foi uma leitura muito gostosa. É um livro muito lúdico, é um livro realmente que tem aquele cheirinho de infância mesmo, sabe? Eu adoraria ter lido esse livro aqui na infância, não li, que pena, né? Mas que bom que eu li agora e foi uma surpresa muito positiva.
Eu já esperava que fosse gostosinho, mas ele traz também mensagens muito bonitas e muito profundas, né? Eu já esperava que tivesse alguma moral por se tratar de um livro infanto-juvenil, mas ele traz uma mensagem ainda mais importante do que eu imaginava, porque eu também acredito nessa questão da força da nossa mentalidade, né? Se a gente enxerga o mundo de uma forma muito restrita, né? A gente não consegue também ultrapassar essas barreiras que nós mesmos nos impomos. E se a gente tem uma mentalidade mais aberta, se a gente consegue enxergar mais até o lado do outro, se a gente consegue respeitar mais as diferenças e respeitar de verdade, não só nas causas mais conhecidas, se a gente consegue de fato desenvolver esse lance de que para eu ser livre, ter uma vida livre, eu tenho que respeitar a liberdade do outro completamente também. Isso tudo é mentalidade, né? Isso tudo é abrir mesmo para que o mundo seja nosso e para que a gente não tenha fronteiras, né? Para que a gente ultrapasse qualquer obstáculo que venha a aparecer na nossa frente, porque a nossa mente está aberta para criar soluções, para enxergar novas coisas, né? Novas possibilidades, enfim, eu acredito muito nessa questão do desenvolvimento da nossa mentalidade e eu acho que esse livro traz essa mensagem que eu super concordo. Então, assim, foi aquele livro que a gente lê gostando da história e também, no meu caso, gostando daquilo que a autora tinha para me dizer, né? Concordando bastante com ela, e eu gostei muito da forma que ela trouxe isso para um público infanto-juvenil, então eu super recomendo. Se você tem alguma criança aí, presenteie com esse livro aqui, porque vai ser um super presente. Se você também não tem nenhuma criança para presentear, presenteie a si mesmo, porque é um livro muito gostosinho de ler, muito rápido, que eu tenho certeza que você vai gostar, porque é uma leitura muito singela, não tem nada aqui assim que vai desagradar alguém, sabe? É tudo muito, muito fofinho, muito bonitinho aqui nessa história. Então eu super indico o Jardim Secreto pra vocês. Agora eu ainda preciso assistir aos filmes, né? Eu acho que eu vou começar com o de 1993, mas eu também quero assistir esse mais novo, mas dizem que o de 93 é o melhor, então eu ainda quero assistir. Me conta aqui embaixo se você já leu esse livro, se você já assistiu alguma adaptação. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, isso me ajuda muito, é uma forma gratuita que vocês têm de me apoiar. Se você não é inscrito aqui no canal, dá uma olhada nos vídeos que eu produzo. Se você gostar, gente, se inscreva, você vai ser muito bem-vindo aqui, tá bom? Muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.